Olá, seja você aluno, aluna ou profissional, seja muito bem-vindo ao canal do GRI. Nesta aula, vamos dimensionar a base do nosso totem com cerca de 6 metros de altura. Essa base será constituída de concreto armado, essa fundação, e deve resistir ao tombamento, no caso, tombamento lateral do nosso totem. Então, qualquer configuração como essa, de fundação sujeita a uma estrutura para resistir ao tombamento lateral, eu sempre dimensiono com base em dois métodos. Um método calcado na física e um outro método muito mais elaborado, em que eu vou trazer aqui para vocês. Esses dois métodos são os que eu utilizo para esses tipos de estruturas, como base de totem, base de poste. Então, qualquer estrutura com uma fundação única sujeita a tombamento, tipo placas, letreiros, eu sempre utilizo esse método, esses dois métodos, para me trazer a segurança necessária no projeto e evitar o tombamento a qualquer custo. E essa aula eu iria trazer depois de trazer a aula de fundações rasas, uma aula que eu vou trazer longa de fundações rasas, assim como eu fiz de fundações profundas, mas a pedido do Vitor Hugo Reis, da Beatriz Magalhães e do João Lucas, acabei adiantando essa aula e trazendo para você de forma mais rápida. Assim, vamos dar início à nossa aula de hoje. Totem 6 metros de altura, aula de número 9, dimensionamento da fundação de bloco de concreto armado. Propriedades geométricas do nosso bloco seriam as seguintes. Aqui nós temos uma linha referenciável, que é uma linha que mostra o horizonte, digamos assim, do solo. Essa aqui seria a achura de solos, universalmente sendo aceita, né, em qualquer engenharia do mundo. A achura de solo sempre vai ser essa, do maciço de solo. Você desenha dessa forma, na sua memória de cálculo vai ser reconhecida como tal. E aqui nós temos o nosso bloco de fundação, de forma elucidativa falando, nosso bloco de fundação de concreto armado, sempre concreto armado, não utilize concreto simples, sempre coloque armadura, por mínima que seja, apenas de distribuição, mas sempre arme o bloco, maciço de solo, e aqui o nível do terreno, NT, equivale a 0,00 metros, como referência eu botei 0,00 metros nesse caso. 1 metro de profundidade seria, no caso, 1 metro de altura, seria a altura do nosso bloco de concreto armado, 2 metros seria uma dimensão ao longo da planta baixa, e 1,4 metros seria a outra dimensão. Esse 2 metros se refere ao nosso comprimento, chama assim, a dimensão maior do totem, onde ele vai estar sujeito à influência, à incidência maior de vento. Então, quando eu chamar aqui o Bzinho de 2 metros, você já sabe, o valor de B ele vai se referir, no caso, à dimensão do totem que está sujeita, está, digamos assim, a palavra certa seria exposta, mais exposta à ação de maior magnitude de vento, 2 metros. E o valor de A que eu vou utilizar seria 1,4 metros, seria a outra dimensão que compõe a planta baixa do nosso totem. Cisalamento do solo. Antes de entrar nas equações, já trazendo aqui um adendo sobre cisalamento, para poder a gente se manter na prática da mecânica dos solos. É uma ciência maravilhosa, exige aprofundamento do profissional, quando necessário, para solucionar certas situações de projetos, de obras, e nunca se deve brincar com solos. A gente costuma dizer que o engenheiro de fundações não dorme, e é uma verdade, pois o solo é uma grande variável. Bem, a resistência, no caso, o cisalamento no caso do solo, depende basicamente de dois componentes. Um é a resistência entre partículas. Pela lei de Coulomb, depende da tensão normal, que é o sigma, e o ângulo de atrito, que é o φ, entre o corpo e o plano. Então, no caso, o tal, que é a resistência, a tensão desse cisalamento, no caso final, seria igual a sigma vezes a tangente do ângulo de atrito. No caso dos solos coesivos, são as argilas, ou argilominerais, há um componente extra, que é o intercepto de coesão, que é o C'. Então a argila ela oferece uma resistência maior, no caso, ao cisalamento no solo, pelo fato de ter essa coesão existente entre suas partículas, que não é oferecida pela areia. Na areia nós não temos o intercepto de coesão, ele é nulo. Na argila nós temos, ele tem um valor sim. E que aumenta a resistência no caso de movimentação entre partículas. Ela cria uma resistência maior quando as partículas estão sujeitas a um esforço solicitante para movimentá-las. E a resistência entre partículas depende de dois fatores, atrito e coesão.
As areias, como eu bem falei, apresentam intercepto de coesão, no caso C' igual a 0, ele é nulo. Cisalhamento, continuando, valores de ângulo de atrito, caso você precise de filinha, eu trago aqui para materiais compactos e medianamente compactos, a depender do tipo de material. Silt, areia fina, areia bem graduada, mistura de areia e pedregulho e assim por diante. Para materiais compactos, note que o ângulo de atrito são maiores do que os ângulos de atrito de medianamente compactos. Porque você aumenta a compacidade entre as partículas, ela aumenta a resistência à movimentação, em função do esforço cisalhante, solicitante, que está sendo aplicado no solo. E, dependendo do tipo de material, silt, por exemplo, tem um valor de ângulo de atrito menor do que o da areia fina, se ela for bem compactada. Lembrando que a areia, quando você compacta, você tem que, no caso, fechar os horizontes. No caso, como é que seria o termo ideal? Seria conter. Você tem que conter, no caso, as laterais da sua fundação, que estão sendo preenchidas com areia. Como, por exemplo, um bloco intertravado. Quando você coloca o bloco intertravado e coloca uma base de areia por baixo, depois coloca o bloco intertravado e vem colocando pó de pedra entre um bloco e outro para assentar, compactar direitinho. Caso você não cerque a sua área, no caso de bloco intertravado, e contenha direitinho, essa areia vai se esvair pelas laterais. Então tem que conter. Se a areia for bem contida, ela vai ser uma grande amiga sua na sua fundação, na sua obra. Então, tenha muito cuidado de conter a areia. No caso da argila, não tem esse rigor tão elevado, mas a areia sim, tenha cuidado com essa atenção. Então, quanto maior, no caso da areia fina, a areia bem graduada tem um atrito maior, um ângulo de atrito maior, e a mistura de areia e pedregulho, bem mais resistente, vai oferecer um ângulo de atrito um pouquinho maior ainda do que da areia fina, uniforme, e da areia bem graduada. Então, essa questão de materiais, qual material utilizado na fundação, nas camadas de uma obra de rodovia, de pavimentos, eu trago no livro de pavimentos industriais em concreto, pela editora Oficina de Textos, para você. Eu trago toda essa teoria, esse conhecimento de quais propriedades cada material vai oferecer para você e qual material utilizar para constituir cada camada de base, subbase, reforço de subleito na sua obra. Então, tem que ter muito cuidado na hora de selecionar o material adequado para cada camada, cada fundação, em função das propriedades. Isso eu trago no livro para você, no livro de Pavimentos Industriais em Concreto. Aqui no cisalamento, continuando, a resistência ao cisalamento depende basicamente de dois componentes. O segundo seria o embricamento, o interlocking. É o esforço necessário para mover o grão de solo de modo ascendente, ou seja, o solo já está contido lateralmente. Ele oferece tanta resistência que está impossível de movê-lo, no caso, horizontalmente, já está todo compacto. Então, para mover ele um pouquinho mais, tem que movimentar um grão entre um e outro, movimentar esse grão para cima, de modo ascendente. Fazer um esforço maior. Então, com o acréscimo do ângulo de plano inclinado, alfa. Então, o cisalamento final seria sigma, esforço normal, vezes a tangente de φ de linha, que é o atrito, mais o valor de alfa, que é o valor do plano inclinado. Então, onde no solo fofo, no caso, uma areia fofa, as partículas se movimentam horizontalmente. E no solo denso, as partículas precisam realizar um trabalho adicional para superar o imbricamento entre as partículas, o que causa uma expansão volumétrica, chamada de dilatância na mecânica dos solos, durante o esforço desse cisalhamento. Método 1. Agora vamos adentrar nos métodos propriamente dito para poder dimensionar o seu bloco de fundação para um totem, um letreiro, um poste. Esses são os métodos que eu utilizo. O método 1, mais bem elaborado. O método 2, ele é mais simples, vai ser bem prático de ser dado. Ele é bem simples e baseado na física. O método 1 é o método Sulzberger. É também chamado de método sueco, se não falha a memória, para fundações resistirem ao tombamento. Então aqui o CT e CB são duas variáveis que ele vai utilizar, duas variáveis que ele utiliza nas suas duas constantes, chamadas duas variáveis que ele utiliza nas suas equações. Os valores que eu vou apresentar aqui são os valores que eu sempre utilizo nos meus projetos, nunca modifico, sempre são os mesmos, e se aplicam para areia fina úmida, antes que eu me esqueça. Então me baseio no valor de CT e CB para areia fina úmida, vou mostrar por quê. O CB é o coeficiente de compressibilidade do solo lateral na base do elemento de fundação, proposto por Sulzberger,
ou método, perdão, não é sueco, método suíço. E data de 1945 esse método. Eu chamo Sulzberger, mas pode chamar de método suíço na sua memória de cálculo, que vai ser bem aceito. Ele é reconhecido no mundo todo, esse método, não se preocupe. O CT é o coeficiente de compressibilidade do solo nas paredes laterais do elemento de fundação. Então o CB e o CT são dados do seguinte modo. O CT ele é essa constante de 1,5 quilos por centímetro cúbico, já está transformado em unidade, e o CB ele foi proposto por Sulzberger por ser igual a entre 1 e 1,2. Eu utilizo 1,10, um valor intermediário. Então, 1,10 vezes CT, você encontra o valor de CB, encontrando o valor de 1,8 quilos por centímetro cúbico. Então, esses são os valores que eu utilizo sempre nas minhas equações. Eu não modifico, pode ser argila, pode ser material que for, pois eles se baseiam na areia fina, úmida, que é o valor, digamos assim, de material mais conservador que a gente pode vir utilizar na fundação, mas seria uma areia fina. Qualquer desequilíbrio, vibração, ali pode causar um desmoronamento. Então, é um material mais, digamos assim, mais suscetível a qualquer falha construtiva, seria uma areia fina, úmida, seria bem crítico. Então, o valor mais crítico que eu posso utilizar na equação seria esse, eu não modifico e mantenho CT 1,5, CB igual a 1,8. Valores, no caso do ângulo de rotação, o valor de alfa, ele se baseia no ângulo de rotação da estrutura, proposto por Sulzberger, e os coeficientes de compressibilidade são dados aqui, os valores de 7.500, 15.000 e assim por diante, em kN por metro cúbico. Como bem falei, na areia fina úmida, vai me dar um valor de 1,5 kg por centímetro cúbico, transformando para a nossa unidade, e um ângulo de rotação de 5 graus, o valor de alfa. Mas eu vou usar um valor de alfa de 0,01, que ele se baseia na teoria da elasticidade, que eu vou mostrar direitinho esse conceito, proposto por Sulzberger. Então, basicamente, eu utilizo a areia fina úmida como referência no cálculo de blocos de fundação para totens, letreiros, postes, e 15.000, ou 1,5, no caso, quilos por centímetro cúbico para o valor de coeficiente de compressibilidade. Massa total do bloco de concreto. É bem simples calcular a massa do bloco, nada mais é do que o volume vezes o peso específico do concreto. O volume é igual a 1,4, lembrando que o valor de B, já expliquei lá no início dessa aula, o valor de B ele se refere ao comprimento total, a face, a dimensão da face total do totem sujeita a maior incidência de vento, o valor de B. O valor de A é outra dimensão restante, vou chamar assim. Eu sempre trago o valor de B para não me enrolar, depois eu coloco o valor de A, que é outro valor restante. H é a profundidade, não tem como errar, é a profundidade do seu bloco de fundação. O gama de concreto, 2.500 kg por metro cúbico, multiplicando tudo, está dando 7 toneladas, o peso do nosso bloco proposto para poder resistir a esse tombamento. Momento fletor resistente é chamado de momento fletor resistente 1. O Sulzberger chama com outras letras, vou trazer aqui as equações originais de Sulzberger, ou método suíço, mas eu chamo M1 e M2. O momento fletor resistente lateral, que seria o momento fletor resistente 1, neste primeiro momento fletor, no caso, a profundidade do bloco ela aparece ao cubo. Então, quanto maior a profundidade do bloco, você oferecer no projeto, maior será o seu momento fletor resistente. Sendo esta, portanto, a dimensão mais importante na estabilidade do bloco. Então, quanto maior a altura, imagine um barco que tem, se não falo a memória, posso estar errado, me corrija, acho que é a quilha, não lembro o nome. Quanto maior aquele elemento vertical que existe por baixo do casco de um veleiro, de um barco, mais resistência ele oferece do barco ao tombamento, ao efeito de vento na sua vela. Então, quanto maior aquele elemento, no caso, preso à quilha do barco, for, no caso, quanto maior a altura dele para debaixo do mar, no caso assim, além do casco do barco para baixo, quanto mais essa altura daquele elemento de estrutural, chamar assim, do barco, de estabilização do barco, chamar assim se fosse na aeronáutica seria um leme, chamar assim. Então, quanto maior aquele elemento fixo embaixo no caso do barco, da estrutura do barco, chamar assim, maior a profundidade daquele elemento, mais estabilidade vai trazer na superfície para resistir a um tombamento ali do efeito de vento sobre a vela do barco. Chamar assim, cria esse método construtivo apenas para elucidar e comparar.
Então, quanto maior a profundidade do nosso bloco de fundação, mais resistente ele vai estar ao tombamento do vento em função da altura do nosso totem. Imagine o totem como sendo a vela do barco e a altura do bloco como sendo chamado aqui de quilha. Posso estar errado. Quanto maior a altura da quilha, ali embaixo do casco do barco, mais estabilidade ela vai trazer, no caso, ao barco. Uma embarcação pequena, chamar assim. Então, sendo esta, portanto, a dimensão mais importante da estabilidade do bloco para esse momento fletor primeiro, que é o M1. E alfa é o ângulo de atrito, ângulo de rotação, perdão, da estrutura. É o ângulo de rotação. Ela é considerada igual a 0,01, porque Sussberger ele se baseia aqui na teoria da elasticidade. Ele se resguarda dizendo que, nesse caso, o solo se comporta de um regime elástico. E 0,01 equivale à deformação horizontal limite com o comprimento do bloco de fundação dividido por 100. E 0,01 vem disso aqui, dessa explicação. Então, o M resistente 1, momento fletor resistente 1, seria B vezes H ao cubo, como falei, a altura ao cubo. Quanto maior a altura do bloco, maior vai ser o momento fletor resistente, no caso, dividido por 36, vezes CT, vezes tangente de alfa. CT eu não mudo. E tangente de alfa vai ser igual a 0,01 sempre. Eu não mudo nem CT, nem tangente de alfa. Pode mudar o solo que for, eu não mudo esses valores nas minhas equações de cálculo de bloco de caso de fundação para ressetombamento. Só explicando que a tangente de alfa é inferior a 0,01, utilize esse valor quando o solo apresenta um comportamento elástico. Então é nisso que o Sussberger se calca. Então a gente pode utilizar um tangente de alfa igual a 0,01 sem maiores problemas, sempre se baseando nessa teoria do solo dentro de um comportamento elástico. O M resistente 1 é igual a 200, no caso o B já mostrei lá atrás, 2 vezes, seria a dimensão referente à face maior do totem sujeita a maior incidência de vento, 2 metros, vezes o metro, que é a profundidade, dividido por 36. Aqui é o cubo, vezes 1,5, eu não modifico esse valor, e vezes a tangente de alfa, 0,01. Vai calcular outro totem, eu não modifico esses valores, eu multiplico só o valor de B e o valor de H para a fundação, caso venha ser necessário. M resistente 1 igual a 0,33 toneladas forças metros. Cuidado só com a transformação de unidade, não transforme as unidades, transforme as unidades primeiro, antes de multiplicar. Aqui já botei em toneladas forças metros, eu acho mais fácil trabalhar com toneladas forças do que com kilonewtons, eu me sinto mais referenciável para a minha mente. Então assim, você transforma aqui as unidades direitinho, não se preocupe, transforma a unidade como você desejar, e calcule em tonelada força metro, ou kilonewtons metros, como você bem desejar. Equações de Sussberger, como prometi, são essas aqui. Para blocos quadrados, por exemplo, com a força aplicada em qualquer uma das faces vai fazer diferença, com dimensão A por B, será dada por essa equação aqui, onde tangente de alfa, caso venha a ser menor ou igual a 6 vezes U, seria o valor de Mi, pela linguagem, no alfabeto grego, seria o Mi, aquele valor de U, letra grega, seria seria mu, 6 vezes mu, vezes P sobre B, vezes T ao quadrado, vezes CT. Caso o tangente de alfa seja menor do que isso, o mu nada mais é do que o ângulo de atrito entre o solo e o concreto. Para qualquer equação na engenharia, caso você venha precisar desse ângulo de atrito, pode considerar igual a 0,4. Para solo e concreto, uma rampa, alguma coisa do tipo, utilize 0,4 que está de bom grado. O ME e o MB são dados nessa equação aqui direitinho pelas fórmulas de Sussberger. Já caso a tangente de alfa seja maior ou igual a 6 vezes U, 6 vezes mu, vezes P e assim por diante, você vai encontrar o valor de ME de outra forma e o MB de outra forma também. Nesse caso, eu sempre considero o valor muito fluido resistente, o M1 resistente, pela equação sobre 36. Por quê? Quanto maior o denominador, no caso 36 é maior do que 12, vai me dar um momento fluido resistente menor do que daria aqui. Aqui o M vai dar um valor maior para o momento fluido resistente. E aqui por 36 vai me dar um momento fluido resistente menor. Então, para ser mais conservador, eu utilizo sempre essa segunda linha de equações. Então, eu utilizo me cálculo aqui nessas dimensões, para o bloco, no caso quadrado, retangular, no caso seria retangular, e sempre me baseio na tangente de alfa, no caso, se for maior, sendo maior do que 6 vezes U vezes P, me cálculo sempre BT ao cubo sobre 36, não BT ao cubo sobre 12. Então, resumindo, bloco quadrado, retangular,
eu me calculo sempre em BT ao cubo sobre 36 para o cálculo do M1. Ele chama de ME. O M2 eu vou chamar de M2, ele chama de MB. Então, tanto faz chamar de ME e MB, eu chamei de M1 e M2, mas o original seria ME e MB por Sulzberger. Então, essas são as duas equações que vamos utilizar, no caso, para o cálculo de Sulzberger, por essa teoria. Já calculamos o M1, com base nessa equação, vamos calcular o M2 daqui a pouquinho. Então, para blocos quadrados retangulares, essas são as equações, a depender apenas do valor de tangente de alfa, maior ou menor, caso você queira ir além. Eu não, eu vou direto para cá e já calculo com base nessas equações, que vai me dar um valor de momento flutor resistente menor, por ter denominadores maiores. Caso o seu bloco tenha formato de um diagonal, chamar assim, um retângulo, mas a força do vento incidente esteja de modo diagonal, caso venha a ser mais criterioso com a direção do vento e etc. Caso o tangente de alfa também seja menor ou igual ou maior, você vai seguir uma linha de equações para ME e MB ou outra linha de equações para ME e MB. Lembrando que o valor de U, o atrito entre o solo e o concreto, também 0,4, também se aplica para essas equações. Sem ela você não faz essa verificação. E por fim, para uma seção circular, no caso um totem, um elemento, tipo um poste, por exemplo. Aqui para um poste, você poderia utilizar essas equações, ME e MB. ME igual a DT ao cubo sobre 52,8 vezes CT vezes a tangente de alfa, que não modifico. Vai ser sempre CT aquele valor que eu mostrei. E tangente de alfa 0,01. E MB, C vezes D vezes P. Eu não modifico CT e tangente de alfa. Então, para um poste, você se utilizaria, no caso, uma fundação, para bloco, seção circular. Para poste, a gente utiliza seção circular e seção quadrada, a depender. Seção quadrada pode ser utilizada assim para postes. É bem mais fácil de ser executada do que uma fundação circular. Então, para a fundação quadrada de poste, eu utilizaria aquela equação anterior. Caso eu venha utilizar uma fundação circular, você se baseia nessas equações. Estacas, por exemplo, caso venha depender de uma estaca específica, mas eu me referenciaria mais para blocos, né? Eu não utilizaria aqui para estacas. Para blocos, de modo geral, se o bloco tiver seção circular, você utiliza essas equações, que é bem difícil de encontrar. Como eu falei, para poste, pode vir utilizar assim, um bloquinho de fundação, forma circular, tipo um cilindro ali na fundação. Então você vem e utiliza essa equação. Caso utilize uma fundação de base quadrada, de área seção transversal quadrada, para um poste, você volta e utiliza aquela outra equação que eu recomendei para bloco de fundação de totem também. Então, caso venha ter área circular, basicamente siga esse caminho também. Então, mostrando as equações para momento fletor 1 e momento fletor 2, as equações originais estudadas por Sulzberger e propostas por ele, você vai ter aqui o momento fletor 2, que seria a segunda parcela. Ela depende muito da massa do bloco, em que na equação você vai ter a massa do bloco, aqui, essa parcela da equação, e depois dentro da raiz quadrada também. Então, a massa do bloco, quanto maior a massa do bloco, maior será a influência do momento fletor resistente 2. CB e tangente de alfa, a gente já viu, eu mantenho sempre os mesmos valores, não modifico. O CB seria 1,10 vezes o valor de CT, CT é 1,5, multiplica por 1,10, tem 1,8, eu não modifico, mantenho 1,8. Tangente de alfa 0,01, para o solo se basear no regime elástico. O valor de B já expliquei, 2 é constante, 2/3 é constante, 2 vem no denominador. O valor de A é outra parcela da dimensão do bloco. Aqui a parcela é sujeita a maior incidência de vento. A face, a dimensão da face do totem sujeita a maior influência de vento. E 1,4 é a face, é a dimensão restante, em planta, no caso da sua base de fundação do totem. Aqui a massa do bloco, para resistir ao tombamento do totem, 7 toneladas, no caso, a nossa fundação. Então, momento flutor resistente 2 seria igual a 3,44 toneladas forças metros. E, por fim, o momento flutor total nada mais é do que a somatória entre M1 e M2, encontrando igual um valor de 4,27 toneladas forças metros, seria nosso total momento flutor resistente oferecido para resistir ao tombamento do totem, seria esse aqui. E o fator de segurança? Em mecânica dos solos, não brinque. Você depende de séries de fatores para poder determinar o fator de segurança.
Para obras de modo corriqueiros e mecânica dos solos, eu sempre me baseio em valores entre 1,5 e 2. Mas a depender, no caso de risco de perdas humanas e perdas materiais, esse valor pode aumentar. Então tenha muito cuidado e critério na hora de definir o fator de segurança de um dado problema, um dado projeto, obra, envolvendo mecânica dos solos. O fator de segurança, se o momento fluidor resistente dividido pelo momento fluidor solicitante, tem que ser maior ou igual a 2. Então, o momento fluidor resistente, no caso, oferecido, somando M1 e M2, foi de 4,27, dividido pelo momento fluidor solicitante, que a gente encontrou lá atrás no cálculo do nosso totem. O momento fluidor solicitante seria de 1,17 toneladas forças metros, dividindo, vai, e tem que ser, né? No caso tem que ser maior do que 2, no caso deu quase 2 vezes o nosso valor de fator de segurança. O que eu poderia fazer aqui? A dimensão de comprimento e largura em planta, eu não posso modificar, porque eu tenho que abrigar o totem, eu tenho que receber ali o totem, eu não posso modificar aquela dimensão. Eu poderia dividir talvez em dois blocos menores, para reduzir esse momento fluidor resistente, digamos assim, reduzir a massa, dividir o bloco de fundação em 2 blocos menores, para poder ter os pilares do totem de um lado, recebendo um bloco, os pilares do totem recebendo um bloco do outro lado, 2 blocos menores, ou um blocão, como eu fiz aqui, por exemplo, que é mais conservador. Enfim, está dando um valor bem maior, está com uma gordura muito boa, então eu posso abrir mão de um bloco, dividir em 2 blocos menores, ou, no caso, voltar nesse bloco único que a gente calculou até aqui e reduzir a profundidade. Aí eu não acho um bom negócio, já que a dimensão do comprimento e largura eu não posso mexer, reduzir profundidade, eu não recomendo trabalhar com profundidade menor do que 1 metro para blocos sujeitos a esse tipo de esforço. Então você poderia dividir em 2 blocos, por exemplo, e reduzir aqui um pouquinho mais a massa, ter menos gasto na obra, e ter um fator de segurança ainda maior do que 2, tendo uma reduçãozinha. Se encontrar 2,1, 2,01, está acima de 2, você está resguardado. Então não se preocupe. Você pode voltar, eu deixo com você esse exercício, reduzir o bloco, a profundidade, que eu não recomendo, abaixo de 1 metro, ou dividir, no caso, em 2 blocos menores e encontrar, no caso, a massa total de 2 blocos menores para resistir a esse esforço de vento. É uma outra solução. E aqui o método 2, um método bem mais simplificado, que eu sempre utilizo para conferir o método Sussberger, para ver se eu não estou cometendo nenhum erro ou nenhum exagero. Então, o método fluidor, no caso, resistente em relação ao ponto de giro do bloco. Vou chamar assim, ele se baseia na física. Eu não vou chamar que eu criei, eu não criei, nunca criei nada baseado na física, esse método de modo algum. Mas assim, eu comecei a desenvolver por mim mesmo, a partir de calculando a massa, calculando ali a distância até o centro do bloco, vou mostrar aqui para você direitinho, e a partir daí eu encontrei um momento fluidor resistente, com base na física, um bloco, o centro, o ponto de giro, que a gente aprende na mecânica, em fundações, quando a gente calcula, no caso, muro de contenção, muro de arrimo, eu vou mostrar para você onde fica o ponto de giro, mais crítico, e o centro de gravidade ali. Então eu poderia chamar assim que eu não criei, posso dizer assim que eu venho lá do muro de contenção, dos muros de arrimo, de fundações, e a partir daí eu uso a mesma teoria, o mesmo critério. Vou botar assim. Então aqui nós temos o nosso bloco de concreto, aqui o solo na parte lateral e sobre o bloco. Aqui nós temos a achura do solo, como já mostrei. O nível do terreno, sempre chamo o nível do terreno, sempre referencio o nível do terreno. O nível de água, quando existir, você põe a achura da água, que essa achura reconhecida mundialmente, universalmente, essa é a achura de água. A água está a 2 metros de profundidade, pelo relatório de sondagem. Indique o nível de água, menos X metros, por exemplo. E aqui nós temos o ponto de giro. Então, lá em muro de arrimo, muro de contenção, o ponto mais crítico, no caso, para girar, um muro de arrimo, um muro de contenção, seria o sopé. Seria esse ponto aqui, o ponto do pé do muro, chama assim, o ponto da nossa fundação, do nosso muro de arrimo. Você tem que girar a partir desse ponto para poder causar o tombamento de um muro de arrimo. Então, com base nessa teoria e com base na teoria em saber, no caso, o centro de gravidade, a distância do centro de gravidade em relação ao ponto de giro,
Aí eu calculei a massa do bloco e comecei a calcular a força vezes essa distância para poder calcular o momento frator resistente. É bem simples, é bem físico, a explicação é bem física, não tem muito o que pensar. Então, eu vou dizer assim que eu trouxe isso lá de fundações de muros de contenção para cá, para trazer essa equação e utilizar, no caso, como fundação de totem. Então, aqui a massa total do bloco, não vou perder muito tempo, a gente calculou uma vez, e a mesmas dimensões do bloco, 1,40 por 2 metros por 1 metro, 7 toneladas de forças, 7 toneladas, né? A gente chama de tonelada de força porque está se referindo a forças, a esforços, no caso da engenharia estrutural. Então, 7 toneladas de forças seria a massa do bloco total. E a mesma, não modifiquei dimensão nenhuma, só estou utilizando o outro método. O momento frator, no caso, ele é dependente basicamente da massa do bloco e da distância de seu centro de gravidade ao ponto de giro do bloco, que é aquele pontinho vermelho que eu mostrei, elucidei na figura lá atrás. Então, o momento frator resistente nada mais é do que a massa do bloco, 7 toneladas, vezes a distância do centro de gravidade. Então, a distância de gravidade, no caso do bloco, ao seu ponto de giro, seria 1,4 metros, dividido por 2, você encontra 0,7 metros. Esse valor de A que eu utilizo é o valor, no caso, a dimensão que está paralela à incidência máxima de vento. Perdão. Que está paralela à incidência máxima de vento. Então, se B ele é perpendicular à incidência máxima de vento, o valor de A é perpendicular, o valor de A é paralelo à incidência máxima de vento. Perdão. Então, o momento frator resistente ele é igual à massa total do bloco, 7 toneladas, vezes esse 0,7. Então, não se engane. O B é aquela dimensão que equivale à máxima dimensão, no caso do totem, a dimensão maior do totem, que está sujeita à incidência de vento frontal. O valor de A é o valor restante, é aquela outra dimensão que vai estar paralela, no caso, com o nosso totem. E desse valor, ele vai me dar, no caso, a distância do centro de gravidade. Então, o M resistente igual a 4,9 toneladas forças metros. Acho que deu um pouquinho maior do que o valor sugerido, estudado por Sulzberger, que é o método suíço, mas esse é o seu método mais simplificado. O método Sulzberger é complicado, eu não gosto de fazer, enfim, você pode usar esse método também, que não tem problema nenhum. Sempre vai dar mais conservador, eu não tenho observado isso, eu sempre calculo pelos dois, mas creio que sim, por ser um método assim, menos elaborado, mais robusto, mais fisicamente assim, robusto, chamando assim, ele vai dar um valor assim, tende a dar um valor mais conservador. Já que o método de Sulzberger leva em consideração propriedades da areia fina, CT, CB e assim por diante. Aqui não, é massa, distância, centro de gravidade e momento frator resistente. E acabou. Esse é o método que eu utilizo para cálculo de base de postes, base de fundação de postes, de totem, letreiro também. Então, voltando aqui ao fator de segurança, basta dividir como fizemos anteriormente. O fator de segurança em projetos envolvendo mecânica dos solos deve ser sempre minimamente superior a 2. Aqui eu coloquei igual a 2, lá eu coloquei entre 0,5 e 2, e sempre tendo ressalvas, dependendo de perdas humanas e perdas materiais. Mas normalmente, no caso aqui eu estou falando por mim, deve ser sempre, no caso da minha opinião. No caso de muro de arrimo, muro de contenção, eu não considero 1,5, considero também igual a 2, maior ou igual a 2, para ficar um pouco mais conservador. Então, ao dividir momento frator resistente 4,9 por 1,17, que é o mesmo momento solicitante aplicado no totem, que a gente viu nas aulas anteriores, ao dividir, vai me dar um fator de segurança maior do que o oferecido pelo método Sulzberger, de 4,19, ou seja, mais que o dobro necessário. Então, aqui você poderia ligar um alerta, voltar e, como eu falei, dividir o bloco em 2 ou reduzir a altura do bloco, digamos assim. Já que as dimensões em planta, a única forma de reduzir é dividir por 2. Uma parte pega os pinos de ancoragem do bloco, da fundação, e a outra parte do bloco vai pegar as outras barras de pré-concretagem da fundação. Então se divide em 2 conjuntos, 2 blocos menores, cada um abrigando barras de pré-concretagem e resistindo igualmente ao tombamento. Então fica aqui a ideia para você dividir por 2 o bloco e ter um fator de segurança um pouquinho menor. Está muito conservador, está muito resguardado, está muito seguro até demais aqui. Você pode reduzir para 3, 2,5, não tem problema.
Tendo acima de 2, o seu projeto está seguro. Não pode dar 1,9, 1,98, aí não pode. Você não está resguardado digamos assim, pelas normas. Então, tendo acima de 2, 1,5 ou 2, você está resguardado pelas normas e pela mecânica dos solos. Se eu não falo 2, você está ultra resguardado, porque entre o 1,5 e 2 surgem muitas discussões entre esses valores, qual adotar em cada situação. Acima de 2 são casos assim, muito críticos, muito atípicos. Então 2 é um valor bem considerável, que está bem resguardado, um teto limite para, digamos assim, a maioria das construções corriqueiras e projetos corriqueiros do nosso dia a dia. Bem, essa foi a nossa aula, que eu estava devendo com todo carinho para a Beatriz Magalhães, para o João Lucas, para o Vitor Hugo Reis. Me corrija se eu falei algum nome, eu decorei direitinho, desde que vocês pediram, está na minha mente o nome de vocês. Sempre que você precisar de uma aula diferente, pode me propor. Eu vou fazer com o maior carinho para você, vou trabalhar e fazer essa aula. Eu furo a minha programação, crio essa aula para você, dentro do possível. E aqui eu trouxe os dois métodos, o método 1 e o método 2, que eu utilizo para qualquer tipo de bloco de fundação, para resistir ao tombamento, considerando elementos estruturais dessa natureza, com essa arquitetura, seja um totem, um poste, um letreiro, um grandão, né? Totem é um letreiro, não deixa de ser um letreiro também. Então, essas são as minhas equações. E na outra aula, eu vou trazer o dimensionamento das barras no caso, das barras de pré-concretagem, da chapa de aço, no caso, da base do nosso totem, para poder finalizar o totem de uma vez por todas. Já dimensionamos o totem, aqui dimensionamos a fundação, um bloco de concreto, para então dimensionarmos, no caso, as barras de pré-concretagem, que seria a última aula do totem, e a chapa de fundação, chapa de aço, né, de base do nosso totem. Só lembrando que no Instagram estou mais ativo agora. Você pode me procurar por JairXN. Lá eu estou sempre publicando coisas assim, mais leves, mais relacionadas ao Canadá, com relação à engenharia daqui. Muita coisa da engenharia daqui, madeira, aço, concreto. Vou estar sempre trazendo detalhes de projetos também, filmes na medida do possível. Mas eu estou mais ativo lá, estou trazendo vários vídeos para vocês. Um esforço paralelo para mantê-lo sempre, digamos assim, com a mente brilhante, sempre ativos na engenharia, com essa vontade de continuar a pesquisar e não parar. É uma área maravilhosa e não pare. Então aqui trouxe muita coisa da mecânica dos solos também. É uma vertente da engenharia que você pode seguir e se aprofundar. Não deixe de, caso você opte pela mecânica dos solos, tem um campo muito fértil na engenharia também para isso. Não foge muito do cálculo estrutural, vai ter muita coisa relacionada ao cálculo estrutural, mas mais voltada à mecânica dos solos. Então é outra vertente da engenharia que você também pode seguir. Não deixe de ter atenção a essa área na hora de definir um rumo para seguir dentro da engenharia. E aqui meus dois livros, pela editora Oficina de Textos, o Departamento Industriais em Concreto, como eu falei nessa aula, eu trago muitos conceitos, muitas propriedades dos materiais empregados, como camada de base, subbase, reforço de subleito, em obras de infraestrutura, que pode ser aplicado também para fundações, de modo geral. Propriedades essas que vão te ajudar a definir os melhores materiais a serem empregados e por que em cada camada de sua fundação, de sua obra de infraestrutura. Trago também propriedades, no caso, relacionadas a módulo de elasticidade, módulo de resiliência, de todos esses materiais empregados em fundações e infraestrutura. E aqui o livro de Estruturas Metálicas já está na praça há mais de 2 anos, pela Oficina de Textos, tenho recebido muitos elogios pelo Amazon, sempre leio os elogios, sou muito grato. Leio com carinho, sempre reprinto lá, trago no LinkedIn agradecimento dentro do possível, de tempos em tempos, trago o nome de vocês como agradecimento. Eu fui muito bem recebido pelos alunos e profissionais, sou muito grato por isso. Ambos deram muitos trabalhos, ambos. Cada um demorou 2 anos para poder, do papel a ser publicado, cerca de 2 anos. E toda a minha vida profissional está dentro desses livros, para metálicas e aqui para concreto, tecnologia do concreto, mecânica dos solos, pavimento de concreto, projetos, muitos projetos. Enfim, ambos trazem muitos projetos também, pois eu sempre me baseio em casos reais e métodos passo a passo. Não abro mão disso. Assim, muito obrigado e te espero na próxima aula.